que a gente colocou três leucócitos bem bonitos de destaque, botou a opção A, B, C e D. E a resposta correta foi a letra D, que foi dois segmentados e um meta. Olhando aqui as características das células, a gente chega assim a essa conclusão, que eu acho que a maior dúvida veio desse tipo de célula aqui. É verdade. Essa célula foi bem discutida, essa imagem foi bem comentada e a gente percebeu aí, como o Thiago falou, que essa célula gerou muitas dúvidas e todo mundo respondeu uma das opções que a gente colocou. Teve gente que respondeu letra A, que achou que era um monócito, teve gente que achou que era um mielócito, teve gente que achou que era um bastão e também um meta. Letra A, a gente colocou o seguinte, dois segmentados e um monócito. Aqui a gente tem um monócito com a cromatina um pouco mais frouxa, é uma célula grande com citoplasma e núcleo irregulares e tem uma coloração aí de citoplasma que é bastante diferente da célula que a gente postou. O citoplasma do monócito, ele é acinzentado, tem um aspecto sujo, é como se fosse um vidro fosco. E observem o citoplasma da célula que a gente postou, do metamielócito, é um citoplasma rosado, acidófilo, e já tem aquelas características de granulação de neutrófilo. Observem a diferença, a gente também tem uma diferença em relação à condensação da cromatina. O meta, apesar de ser uma célula mais frouxa, observe a diferença, ela é um pouco mais condensada do que a do monócito. Isso que a gente está falando no aspecto sujo é isso, só que se você olhar e comparar, por exemplo, com o citoplasma de um linfócito, você vai ver que ele é muito mais feinho, mais sujo. E olha aqui, a gente tem também aqui, ó, os vacúolozinhos que nos ajuda a pensar em um monócito. Claro que não é uma exclusividade, não é regra você ter vacúolos em monócito. Fica bem atento nessas características que você não vai errar isso. Claro, também uma coisa importante é que você avalie o perfil da lâmina. Tá? Que o perfil da lâmina vai te falar muito a favor. Mas quando você estiver na sua rotina olhando a lâmina, dá uma geral antes de contar, olha como é que está o ambiente, olha se o perfil te fala a favor. Será que tem bastão? Será que não tem um metinha ali perdido também? Será que não tem um mielo? Então, fica atento nessas características. Aqui na letra B, tinha assim, dois segmentados, tranquilamente, e um mielócito. Mas observem, pessoal, qual é a principal característica quando a gente pensa no mielócito? É aquele núcleo redondo, sem reentrância nenhuma. Essa é a principal característica do mielo quando a gente compara assim em relação às outras células. Que o meta, por exemplo, a célula seguinte ao mielócito, ele já tem uma reentrância, ele já aparece um rim mesmo, um carocinho de feijão. E observem que a foto que a gente postou, ele já não tem mais um núcleo redondo, essa célula já tem aquela característica de meta, o núcleo já tem a reentrância, que é característica do metamielócito, diferente do mielócito, que é característico ter um núcleo redondo. Exatamente. E uma coisa também interessante é que o meta ele já passa a não ter mais grânulos primários ali. Isso é em condições meta normal, sem ter displasia, sem ter assincronismo, ele já não tem aquela granulação primária que a gente ainda encontra resquícios no mielo. Por exemplo, aqui você tem alguns grânulos primários aqui presente ainda, que é comum de a gente encontrar no mielo, mas no meta a gente não encontra mais. E é núcleo redondo e núcleo oval com uma pequena reentrância. Formou a mínima reentrância, pessoal, puxa para a direita, tá? Chama do mais maduro, que no caso é o metamielócito. Então também opção errada. E como a opção C, trouxemos aqui dois segmentados e um bastão. E mais uma vez temos aqui a foto de um bastão comparando com a célula que a gente postou, o metamielócito. Observem como o bastão é uma célula mais fininha. É um núcleo desse bastão, mas é mais fino do que o do metamielócito. Observem que ali é uma célula que de fato o núcleo parece um carocinho de feijão e é um núcleo gordinho, diferente já do bastão, que é mais fino e não tem segmentação nenhuma também. Exatamente. É como se fosse, por exemplo, aqui Larissa e eu sou o meta e Larissa é o bastão. Ela é mais fininha, eu sou mais gordinho. Literalmente. Então aí, tá vendo? O meta, ele é um bastão, só que ele é gordinho. Emagreceu, né? Ficou um bastão. Então, pessoal, nossa resposta correta é a letra D de dado, né? Dois segmentados e um metamielócito, que muita gente, praticamente todo mundo, acertou. Parabéns, pessoal. E aqui nós temos a estrelinha verde aqui para essa opção. Parabéns.